Da Convenção Batista de Minas Gerais, e um servo de Deus. Que maravilha, que maravilha. Ele está dizendo que foi promovido, mas vamos receber esse servo no nome de Jesus com alegria. Com vocês, pastor Jorge Linhares. Obrigado, irmãos. Podem se sentar. Eu não sou mais o presidente da Convenção Batista do Estado de Minas, mas estamos aí batalhando, conversando, eu, pastor Jerônimo, conversar com o Marco Antônio, Joaquim, para termos o Conselho de Pastores em Belo Horizonte. Amém? Está precisando de ter o Conselho de Pastores. Em São Paulo são 2.500 pastores que se reúnem. No Rio de Janeiro, mais ou menos 1.500. Em Brasília, mais ou menos 1.200. Muito breve você vai ouvir o convite na 107, dizendo: venha fazer parte do Conselho de Pastores no Estado de Minas Gerais. Vai ser de Deus, quando nós vamos ter pastores de todas as denominações e vamos fazer o diabo ter úlceras mais uma vez. Ficar nervoso, que tem que ficar em depressão é o diabo, não é verdade? Ele que tem que ficar em depressão. Mas é muito bom estar aqui, irmãos. Sou pastor na Igreja Batista Getsemane. Espero ser uma bênção de Deus na sua vida nesta manhã. Amém? Eu trouxe alguns livros que rapidamente eu quero mostrar para os irmãos, que têm sido instrumentos de Deus, né? Que hora que eu tenho que passar a palavra, pastor Marco Antônio? Que hora? Me avisa aí. 8h30, né? São 8h20, eu te passo a palavra. Está aqui, irmãos, olha, tem um livro sobre competência. Como é importante você fazer as coisas bem feitas. Como é importante você ministrar isso. Muitas pessoas não gostam de dar trabalhos para uma pessoa que é evangélica, fala: eu sempre tenho problemas com crentes. Às vezes você adianta um dinheiro e a pessoa não termina um serviço na casa bem feito. Quantas pessoas não são competentes? É importante demais isso. Pode ensinar, vai ser uma bênção de Deus. Esse livro aqui, olha, o melhor nome para seu filho. Todos os pastores deviam ter um livro desse no púlpito. Por exemplo, uma criança que chama Diego, chama-se Diabo. Diego significa diabo. E tem muitas crianças com nome de ministrações demoníacas. Você precisa. Moacir, aquele que será sempre um derrotado. Já pensou? Aníbal, consagrado a demônios, consagrado a Baal, né? Cláudio, coxo, aleijado, manco. Então esse livro pode ajudar muito no ministério. Tem um aqui sobre etiqueta, olha, o cristão e a etiqueta. Muito legal, sobre a educação. Tem gente que vai na casa do outro, vai entrando para a cozinha. Tem gente que vai arrumando a roupa no corpo do outro, falando: ó, não ficou legal. A pessoa podia dizer assim: olha, eu não te perguntei nada, tá vendo? Mas, então, olha, precisa ter educação, a gente precisa aprender. O cristão e a etiqueta. Esse aqui eu já preguei, parece aqui, num dos congressos. O pão de Deus, fala sobre o altar. Coisa assim maravilhosa. Esse aqui, o altar. Preguei no Congresso Pentecostal, Fogo para o Brasil, uma palavra assim de Deus, muito linda. Tem um aqui sobre a mulher. Mulher de Deus, mulher de verdade. Isso aqui não foi eu que escrevi, que eu entendo pouco sobre mulher. Lendo esse livro que eu aprendi muito sobre mulher. Vale a pena, um livro para a mulher comprar e mandar o marido dela ler. Tá? É legal. Esse aqui, olha, os vícios e suas consequências. O cristão e a língua grande. O cristão e a maledicência. Olha, eu sei que você não tem problema de língua grande, mas você pode conhecer alguém que tem. Aí você compra esse livro para essa pessoa e dá uma lida antes. Mas vale a pena, olha, vale a pena fazer uma campanha na igreja, consagração de lábios, baseado em Isaías capítulo 6. É coisa muito bonita. Esse livro você pode levar e fazer uma campanha na igreja sobre isso. Porque a vida e a morte se encontram no poder das palavras, né? Esse aqui, Águia ou Galinha, olha. Esse livro tem sido vendido aos milhares e milhares. Adultério. O que leva uma pessoa ao adultério? Quais as consequências? Tem 10 anos
que eu separei esse material para publicar. Eu não publiquei porque um querido amigo meu havia tido esse problema. No outro ano eu falei, vou deixar para o ano que vem. Aí um outro querido amigo meu, conhecido, também caiu. Então tem 10 anos que eu estava adiando esse lançamento. E uma pessoa destas, que o diabo deu uma laçada nela, deu uma rasteira, me disse, pastor Jorge, esse livro vai ajudar muitas pessoas. Fala sobre adultério. Como uma pessoa começa a caminhar para o adultério. É muito legal. Para poder aprender e evitar. Não é para quem adulterou. É para quem quer ter a sua vida abençoada. E também para quem, infelizmente, cometeu um deslize na vida. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que dá. Olha, dá para falar rapidamente. A unção de primogenitura. Como Deus deseja que nós sejamos primogênitos hoje. Não importa se você é o primeiro filho, se você é o segundo, Deus procura primogênitos, tá? Esse aqui, olha, o santo e o profano. Eu preguei ano passado esse livro aqui no congresso lá da Adonep. Nesses 20 anos de Adonep, eu recebi uma carta dizendo que foi o livro mais vendido. O santo e o profano. Nós estamos vivendo uma época em que precisamos separar aquilo que é santo daquilo que é profano. A palavra de Deus fala sobre isso. Vida pelo Espírito Santo. Vida pelo Espírito Santo. Precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo e uma vida, e ensinar isso também. 2 vidas, vingança, bênção e maldição, que tem 7 anos, continua sendo o livro mais vendido. Para fazer campanhas na igreja é muito bom, ajuda muito. Manual de sobrevivência para pais e adolescentes. Tem 2 CDs, 3 CDs lindos ali, abençoando as nações, que tem essa canção Levanta-te, Senhor, que tem tocado no Brasil todo. São milhares e milhares de CDs. Se tivesse hoje 100 mil CDs, nós teríamos para entregar 100 mil CDs hoje. Se você quiser, está ali atrás. Esse aqui, Rei do Universo, Sóstenes Mendes e Ana Paula Valadão também participando. Muito bonito o CD. E um CD de criança, olha, Sou Feliz, Felisberto. Se você quiser, vai ser uma bênção de Deus. E por fim, esse aqui, o pastor. O pastor. É uma palavra que Deus tem usado na minha vida para ministrar para os pastores, para líderes, que Deus tem abençoado muito. Tem aqui esse aqui, A Inveja, O Sucesso Incomoda e Cavando Poços. São 50 livros. Eu não posso falar todos, né? Mas se você quiser, estão lá. Se você não tiver dinheiro, fale com quem está do seu lado. E essa pessoa vai orar por você. Então, um projeto de um trigo. Está vendo um trigo aqui? Olha, um trigo com o nome de Jesus. Para ser colocado um bottom. Se você tiver interesse. Isso tem sido um negócio muito, muito maravilhoso. Um momento de revelação, de restituição. Tem um bottom com o nome de Jesus e um trigo. A nação brasileira está florescendo poderosamente. E todo mundo sabe disso. Muitas pessoas estão saindo aqui indo para a Colômbia, né? Pois tem pessoas do mundo todo vindo aqui conhecer o crescimento da igreja brasileira. É um momento de ceifa, é um momento de colheita aqui. Se você quiser um projeto, no nosso estande, ali no estande da Getsemane, tem ali um projeto, que não é para a Igreja Batista Getsemane, é um projeto ministerial, é para você, um bottom com trigo e o nome de Jesus. Vai lá, converse com a menina que está ali, leva a sua igreja a entender que colhe-se o trigo se semear. Se não semear, não se colhe. E você pode fazer uma campanha, coisa maravilhosa. Vai lá e vê o bottom. É muito bonito e tem o nome de Jesus como aquele que está florescendo no trigo. Vale a pena você ir. Se você não tiver dinheiro para comprar os livros, os CDs são 2 CDs por R$25. Na livraria custa 18 ou 20 reais no Carrefour. Aqui são 2 por R$25, os CDs de músicas. Tem CD de pregação. E os livrinhos são 5 por R$20. Tá? E o livro maior são 3 por 25. Aquele de nomes, que são livros maiores.
Tá bom? Vamos curvar nossa fronte e vamos orar ao Senhor. Pai, o Senhor é Deus soberano. O Senhor está acima de toda e qualquer limitação nossa. É um privilégio poder estar aqui, fazendo parte desse grupo tão lindo, tão maravilhoso, como o pastor Marco Antônio disse, como eu tenho dito para o pastor Jerônimo, para esses pastores queridos da Quadrangular, como eu tenho dito para todos aqueles que são líderes. Se não existisse a igreja do Evangelho Quadrangular, certamente haveria uma grande lacuna nesse mundo. O espaço que a igreja do Evangelho Quadrangular tem preenchido tem sido tremendamente resgatador de vidas do inferno. Vidas têm sido transformadas, e este congresso transformou a minha vida para melhor. Eu fui impactado em um congresso como este. Eu peço pelo poder do Teu Espírito Santo, que nesta manhã, a Tua unção, que não pode faltar. Por isso é que o Senhor disse: em todo tempo sejam alvas as Tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Aqueles discípulos não tinham dinheiro, não tinham ouro e nem prata. E isso muitas vezes tem faltado. Mas o que não pode faltar é a unção do Teu Espírito Santo. Mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. É isso, ó Pai, que eu quero ministrar aqui nesse momento. E para tanto eu peço a unção do Teu Espírito Santo. Unge os nossos ouvidos, unja, Senhor, os nossos lábios, o nosso entendimento, e que ao sairmos daqui possamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena termos estado na casa do Senhor, porque este lugar é casa do Senhor. Nós não sabemos o que acontece aqui em outras situações, mas eu sei o que está acontecendo agora, neste seminário. É lugar de cura, de restauração, de avivamento, de chamada ministerial. É momento de um grande mover do Teu Espírito Santo. Por isso nós declaramos a Tua vitória, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Diga para quem está do seu lado assim: olha, você vai ser mais abençoado. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor então. Gênesis capítulo 26. Sei que vocês têm ouvido muitas e muitas pregações. Quantos pastores? Todos aqui são líderes, não são? Quem é líder? Quem é um pastor? Quem é uma pessoa que dirige um grupo, uma célula? Levante assim a mão, assim, deixa eu ver. Grande maioria, né? Graças a Deus. Gênesis 26, versículo de número 12 em diante. E semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque, pois, a Isaque: aparta-te de nós, porque vejo que já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde passou a habitar.
E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia colocado. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água também é nossa. Por isso chamou-se aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram ainda outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso ele recebeu o nome de Sitna. Partindo, pois, dali, cavou outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-se-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu o Senhor lugar de descanso, prosperaremos nesta terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor, dizendo: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou Isaque ali um novo altar, invocou o nome do Senhor e armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali mais um novo poço. Nós encontramos aqui nesse texto, irmãos, algumas coisas muito lindas, maravilhosas para a nossa vida ministerial. Nós encontramos aqui o desejo de Deus. Gênesis significa princípio, início. No livro de Gênesis você tem o primeiro casamento, o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro assassinato, primeira contenda, primeiro povo, primeira convocação missionária. No livro de Gênesis você encontra tudo o que aconteceu a primeira vez. E esse texto aqui fala sobre a unção, o propósito de Deus, aquilo que havia na vida de Isaque, que é o desejo de Deus para mim e para você. Ser um homem completamente marcado pela vitória nessa terra. Esse é o propósito inicial de Deus. Diz o texto, olha, semeou Isaque naquela terra. O que significa isso? Onde ele semeou? Ele semeou no deserto. Uma terra árida, seca, onde não existia condições de alguém sobreviver. Isaque estava ali. Esse homem prosperou. O que diz mais? E no mesmo ano ele recolheu 100 vezes mais. Cada grão que ele semeava era transformado em outros 100 grãos. Cada vaca que ele comprava, aquela vaca dava um lucro para 100 outras vacas. Por que isso? A Bíblia diz: porque Deus o abençoava. Era por isso. Eu descobri nessa terra que existem pessoas que têm a bênção de Deus na vida delas. Existem pessoas que tudo que elas fazem dá certo. Elas vão para uma cidade onde nada prosperou e elas têm uma unção ali que o negócio prospera. Ela chega em um lugar onde uma igreja não vai para frente, ela chega ali, o negócio vai para frente. Existem pessoas que põem a mão em alguma coisa e o negócio deslancha, sobe. E existem outros que se esforçam, batalham, lutam, guerreiam, e parece que o negócio não deslancha, o negócio não engrena. Na hora que você pensa que está engrenando, fala, agora vai. Aí o negócio está voltando, você fala, e aí, como é que foi? Ah, tive um problema. Eu vou te dizer, nessa manhã nós vamos orar. Eu vou pedir a Deus que faça de você uma pessoa. Vou pedir a Deus que faça de nós aqui nesta manhã, que Ele derrame em nós desta unção que estava sobre Isaque. Eu vou te mostrar qual que era a unção que estava sobre ele. Olha, Isaque, no mesmo ano ele recolheu 100 vezes mais. Não era pela capacidade dele, não era porque ele tivesse um engenheiro agrônomo, não era porque ele tivesse lá um homem que entendesse da terra. Não está escrito aqui que é porque choveu.
Não é porque ele comprou uma semente da melhor, não é porque ele entendesse de plantação, é porque ele tinha a bênção de Deus na vida dele. Deus o abençoava. A diferença é essa: se eu tenho a bênção de Deus na minha vida, eu posso ser careca, cabeludo, preto, branco, baixo, gordo, alto, culto, inculto. Eu posso morar longe, ter pé grande, nariz chato, cabelo ruim, cabelo liso. Posso falar bem, posso falar mal. Posso ser filho de uma prostituta, como posso ser filho de um príncipe, de uma rainha. A diferença é se você tem a bênção de Deus na sua vida. Essa é a diferença. Se Deus falar, eu vou te dar a unção que estava sobre Isaac, você não precisa ter medo, ainda que alguém mande você trabalhar em uma cidade a menor. Você vai ser um líder naquela cidade, vai prosperar no meio do deserto, porque você tem a bênção de Deus. O que você fizer, você vai prosperar. Deve ser muito bom ser rico, né? Ricaço, um jeito rico, próspero. Diz o texto aqui que ele era rico. É legal ser rico. Você vai com sua mulher em um shopping, ela olha lá um relógio e você fala, ela fala, bem, qual que eu levo? Eu falo, embrulhe os 3. Você já pensou um sujeito ricaço? Ricaço, como é que é legal? Ele vai pregar em Brasília, entra num aviãozinho dele, horário que ele marcou, ele dorme até meio-dia, e aí ele vai para Brasília no avião dele. Deve ser legal ser rico, né? Você resolve passar férias, você entra em um transatlântico seu e vai lá para o outro lado do mundo. Já pensou? Deve ser bom ser rico, ricaço, né? Você chega a ver um terreno e você diz assim, eu vou comprar esse terreno para a igreja e vou construir essa igreja em 60 dias. Quem quer ser rico? Sem brincadeira, ricaço, fala assim, eu quero ser rico. Eu quero também, eu quero ser rico. Olha aqui o que diz a Bíblia, olha, ele enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo. Esse homem tinha grana, ele prosperou. Onde que ele prosperou? No deserto. No deserto, olha, você recebendo essa unção de Deus, você não precisa nem de sonhar em querer ir para fora para ganhar dinheiro. Você não precisa ir para os Estados Unidos, você não precisa ficar somente na capital. Você pode acreditar que Deus vai te dar essa unção. Eu quero ser um homem próspero, quero ser um homem rico, quero ser para dar, para ter um lugar como esse aqui, ó, para termos os eventos, não somente de vez em quando, mas todo ano. Olha o que diz o texto, ele enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo. Mas tem a segunda coisa, ele possuía as coisas, ele não era possuído por elas. Está escrito, ele possuía as coisas. Esse é o segredo de um homem. Agora começa a unção na vida dele. Primeiro, ele tinha tudo isso porque Deus o abençoava. Era um sujeito ungido por Deus. Ele conseguia as coisas não pela capacidade humana. Quando você consegue as coisas pela bênção de Deus, você não precisa ter medo. Quando você conquista com sua força, você tem que pôr vigilantes o tempo todo. Porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Você deita e dorme quando Deus te dá. Quando você está dormindo, as coisas estão se multiplicando, olha. Até quando você está dormindo. Quando a pessoa conquista as coisas, por isso que você vê pessoas ricas que têm medo, porque foram elas que conquistaram as riquezas. E essas pessoas então ficam loucas, com medo de tudo. Tem úlcera, tem um sistema nervoso abalado. Isaac possuía ovelhas, bois e grande número de servos. Ele possuía as coisas, ele era dono das coisas. As coisas não o possuíam. Então, ele tinha lá os seus camelos, os seus bois, mas ele dominava aquilo.
Ele não era dominado por suas posses. Ele dominava as coisas, ele possuía. Essa palavra do hebraico significa ele administrava com domínio, sem ser preso a elas. Essa era a primeira graça de Deus na vida dele. Resultado de uma vida ungida. Resultado de um conhecimento. Para você ser rico, para você ser próspero, existem alguns segredos. Para você ser uma pessoa vitoriosa, um homem que passa por essa terra aqui, você tem que saber que Deus se preocupou em deixar esses segredos evidentes. E um dos textos é esse. Vamos ver o que diz. E por causa disto, os filisteus lhe tinham inveja. Então Isaac era um homem abençoado por Deus, rico, que possuía as coisas, portanto ele provocava inveja. Você tem que aprender que um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, ela vai provocar invejas. E para você ser um homem rico, uma mulher rica, um pastor abençoado, uma pastora que domina, que ministra, você tem que saber que as pessoas terão inveja de você. Se você não souber conviver com a inveja, você não pode prosperar. Deus me disse um dia, quando eu comprei um carro lindo, que era o sonho meu. Eu tinha um dos sonhos meus era ter aquele carro. Eu comprei um carro lindo, um sonho. Batalhei, esforcei e comprei. No sábado que eu apanhei o carro, coloquei o carro na garagem. E eu disse, eu vou sair com esse carro, mas o que as pessoas vão pensar? Comecei a me preocupar. Esperei o sol se pôr. Tinha um casamento, mas era horário de verão. Eu queria sair com o carro, mas eu estava com vergonha de sair com o carro, porque os vizinhos iam ficar com o olho bem aberto. Então eu fiquei esperando escurecer, mas tinha uma noiva que chegou cedo. Toda noiva chega atrasada. Nesse dia a noiva chegou cedo. E eu queria sair para realizar o casamento, mas eu tinha que entrar no carro. Então eu esperei, escureceu um pouco e não escureceu. Eu disse, fala com a noiva para dar umas voltas no quarteirão e daqui a pouco eu chego. E eles dizendo para mim, pastor, vem depressa, a noiva já está aqui. Então eu entrei no carro, tímido, sem graça, e acelerei o carro e fui. Quando eu estava a um quarteirão, preste atenção, da minha casa, eu vi 3 rapazes na esquina. E quando eu passei com o carro, eles apontaram. Eu vi eles apontando e vi pela boca deles, li nos lábios deles, ao pastor. Aí eu dei uma volta no quarteirão e voltei para encontrar com os 3, esqueci da noiva. E os 3 não estavam mais ali. Eu fiz o retorno e demorou um pouco. Olha lá a noiva me esperando no casamento. Eu disse, eu vou encontrar com esses rapazes. Passado alguns dias eu encontrei com um deles. E eu disse, ô Roberto, eu estava passando com o meu carro um dia desse aqui, sábado, à tarde, e você apontou para mim, eu vi pela sua boca que você fez algum comentário. O que você falou? Ele disse, olha pastor, o senhor sabe, eu gosto muito do senhor. O Ronaldo é que falou que o senhor é ladrão, que todo pastor é ladrão. Mas eu não falei, porque eu gosto muito do senhor. Eu falei, amém, então tá bom. Fala com o Ronaldo que eu quero encontrar com ele. Passado alguns dias eu encontro com o Ronaldo. Falei, Ronaldo, há uns 15 dias atrás eu passei aqui e você estava com o Roberto e com outra pessoa aí? Quem? Ah, com o Luiz. É, com o Luiz, é. E
Ele me disse que você falou que eu sou ladrão. Ele falou, eu, pastor? Que isso, mamãe é da igreja, pastor. Que isso, o povo todo admira o senhor aqui no bairro. Só gosto dos seus filhos, tudo gente fina. Poxa, eu tenho ido até a igreja de vez em quando eu quero ser abençoado, eu vou lá. Eu vou falar que o senhor é ladrão? Quem falou foi o Luiz. O Luiz falou que todo pastor é ladrão e que um dia ele vai querer saber como é que o senhor consegue e tal. Eu falei, fala com o Luiz que eu vou encontrar com ele, não me responsabilizo. Aí encontrei com o Luiz 30 dias depois. Ô Luiz, olha aqui, olha. O Ronaldo e o Roberto disseram que você... Calma, pastor. Eu estava ouvindo uma fita do senhor agora. Que bênção. Eu li um livro do senhor. Olha, eu disse para Deus, eu quero ser igual ao pastor Jorge. Eu não falei, quem falou foi o Roberto. Aí eu vim para casa, irmãos. Falei, olha, vocês não falam comigo, que uma hora eu vou estouro com vocês. E fui para casa indignado, minha esposa está aí. Cheguei em casa triste com o carro. Um carro lindo, parado na garagem, maravilhoso. Eu comecei a chorar. Chorei. Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, para quê? Por quê? Irmãos, eu fui sacudido. Você crê que Deus, quem crê que Deus fala conosco? Levante a mão, eu creio. Eu estava ao lado do carro, chorando e lamentando por causa do carro. E Deus falou comigo assim, Jorge, a minha esposa me perguntou, o que você está chorando? O que foi aí? Eu disse, nada não, daqui a pouco eu entro. Eu estava lá fora na garagem. E eu ouvi como se fosse aquela voz lá da alma dizendo, Jorge, venda esse carro. Venda esse carro. Amanhã, vá ao Mineirão e venda esse carro. Um negócio assim, vai, venda esse carro. E eu tremi. E você vai encontrar um Dodge Polara, um Uno Mille, um Del Rey. E você então vende esse carro que eu te dei e compre um carrinho desse. Eu falei, Deus, naquele momento, porque você não está preparado para lidar com os invejosos. Eu queria dar a você um helicóptero, mas eu não posso te dar um helicóptero, senão algumas pessoas irão apontar para o helicóptero, e você vai descer no meio de uma avenida, e querer saber por que as pessoas apontaram para o helicóptero. Eu quero te abençoar, mas você não tem estrutura para ser abençoado. Falei, não Deus, Polara não, Del Rey não, Senhor. Para você ter as coisas, você tem que aprender a lidar com os invejosos. Você tem que saber que as pessoas vão ter inveja de você. E se você sair por aí perguntando, o que você falou de mim? O que você falou de meu filho? O que você falou da minha esposa? Você está dando provas de que você não está preparado para o sucesso. Para ser um homem abençoado por Deus, para ser um homem que possui as coisas, você tem que aprender a lidar com os invejosos. Primeira coisa, você tem que ter no seu coração a aparência de um homem vitorioso. Você tem que se acostumar com as pessoas olhando para você. Você tem que se acostumar com os vizinhos olhando para você quando você tira o carro. Todos os vizinhos no ponto do ônibus. Aquele olho assim que sai faísca que você... Cumprimenta todo mundo.
Entendeu? Você cumprimenta todo mundo. Todo mundo conversando, fofocando em você. Bom dia. Boa noite. Tudo bem? É assim. Existem pessoas que não podem enriquecer porque senão elas morrem. Talvez você é uma pessoa que Deus queira dar muitas coisas, mas você não está preparado para ter. Senão você vai brigar com seus cunhados, com suas cunhadas, vai brigar com seus irmãos, porque eles vão fazer fofoca com o seu nome. E eu entendi que existem pessoas que não suportam fofoca com o nome, mas Deus me falou: olha, a vitória que estava sobre a vida de Isaac provocava inveja. Você tem que aprender isso. Você tem que dizer: Senhor, que coisa, então as pessoas podem ter inveja de mim? Pode. Inveja é esterco colocado em uma horta. Inveja é adubo para você subir, olha. A inveja, ela fica embaixo, olha, é adubo para você florescer. Inveja, acostume-se com fofoca. Acostume-se com as pessoas dizendo: o filho do pastor mexe com drogas, a filha do pastor é uma garota que todo mundo sai com ela. Acostuma com isso. Importante é que a sua filha não é. Importante é que o seu filho não é. Mas o pastor está pondo o filho dele para pregar. O pastor está ajudando. A irmã, porque ela é diaconisa, ela fica lá na frente, ela está achando que ela é alguma coisa. Só porque o irmão é tesoureiro, ele está achando que ela é alguma coisa. Só porque dirige um culto. Por causa disso. É porque eu estou acima. É por causa disso. Deixa as pessoas falarem. Não tira satisfação com mais ninguém. Vai andando para frente. Isaac prosperava. Ele estava rico. Diz o texto: e por causa disso, os filisteus ficaram com inveja. Sabe o que incomodou o diabo nessa terra? O sucesso de Jó. O sucesso de Jó incomoda. Quando as igrejas evangélicas eram portinhas, lá no canto, lá perto do porão, lá no pântano, quando as igrejas evangélicas não influenciavam esta cidade, quando elas não se reuniam na praça de Jesus, que era a praça do Papa, ela não incomodava ninguém, porque se reunia nos cantões. Mas acontece que ela enriqueceu, prosperou, ficou riquíssima, então ela incomoda o inferno. Acostume-se com isso. Você abre o seu talão de cheques e alguém chega e diz: não, para que tantos cartões? Não, você fala: glória a Deus. Você para o seu carro na igreja. Tem pessoas que falam: aí, olha lá. Você não dê pelotas. Você vai comer em um restaurante? Não se importe, deixa a turma. Deus já fez a língua mole. Se língua tivesse osso, tinha gente que ia ficar: eu tirei o gesso ontem, estou injetando hoje outra vez. Deus já fez a língua mole para o sujeito falar. Fala, se isso te faz bem, fale. Fala, mas fala muito. Fala, vai treinando para o inferno, que lá você vai falar o tempo todo. Vai falando, e você vai andando. Olha. Você vê que existem pessoas que põem uma roupa bonita, incomoda, e você chega na igreja bonito, a turma já começa: vai pregar hoje? Onde você vai hoje? O que foi? Vai casar? Por que você está toda chique? Por que você está com esse anel?
Onde você vai depois do culto? Fala língua. Segura a língua. É isso. Acostume com isso. Você quer ser rico? Você promete que você não vai dar pelota para os invejosos? Então dá um aplauso ao Senhor. Olha, tem mais um negócio aqui. Olha outra coisa que você precisa compreender. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso, olha. E por isso lhe entulharam os poços que os servos haviam cavado. Entulharam os poços dele. Onde que ele vivia? No deserto. O que ele dependia ali? Água. O que Satanás mandou alguém fazer? Entulhar os poços. O que aconteceu com Isaac? Prejuízo. Para você ser rico, para você ser próspero, para você ser uma pessoa abençoada por Deus, você tem que saber que alguns prejuízos poderão te acontecer. A Bíblia, palavra de Deus, diz assim: eu os tirei do Egito e eu os fiz passar pelo deserto. Durante o dia eu era uma nuvem sobre vocês, para promover-lhes uma brisa suave. À noite eu sempre fui como uma coluna de fogo, para vos iluminar, para lhes mostrar a direção e para lhes aquecer. Olha o que Deus diz: porém, eu permiti provações e algumas perdas, para que eu pudesse saber onde estava o vosso coração. Olha aí. Você precisa saber que um homem próspero, rico, riquíssimo, um homem abençoado por Deus, ele poderá ter alguns prejuízos. Deus só está querendo ver onde está o seu coração. Por isso que às vezes um carro aparece riscado, para ver como você reage. Por isso é que às vezes um carro é roubado de uma pessoa santa, fiel a Deus. Por isso é que às vezes acontecem algumas retaliações na vida de uma pessoa. Por isso que às vezes as pessoas dizem: pai, por quê? Porque meu filho, aconteceu isso com ele. Por que minha filha? Por que eu passo problemas no meu casamento? O que será que está acontecendo? Por que esse telhado da igreja caiu? Por quê? E Deus te diz: porque eu quero saber onde está o seu coração. Eu quero saber. Quero saber se o seu coração é meu. Eu quero saber se eu sou o seu maior tesouro. Eu quero saber se você me ama de verdade. Eu quero saber. Entulharam os poços de Isaac. Ele não chutou o balde. Ele não chegou em casa e disse: agora eu não quero mais nada, vou largar o ministério, vou para o adultério, vou para a prostituição, para mim nada mais presta. Eu tinha tudo quando eu não era evangélico, agora eu sou pastor e as coisas para mim não dão certas. Por quê? Isaac não fez isso. Entulhar os poços dele. Ele não saiu para enforcar as pessoas. Ele não saiu agredindo as pessoas. Ele foi para frente. Cavou outro poço. Cavou outro poço. E a água brotou.
Os animais estavam mortos. As suas plantações secas entulharam todos os poços. Todos. Não jogaram terra, jogaram entulho. O que é entulho? Pedra misturada com terra. Entulho. Ele abriu outro poço. Olha que unção que tinha na vida desse homem. Quando ele abriu outro poço, começou tudo de novo. Animais, plantações, eles vieram, entulharam os poços outra vez e disseram: esta água é nossa. Ele não repetiu a cena. Tudo eu, Senhor, por que eu? Ele não jogou as coisas no chão, não chutou o balde outra vez. Ele não disse: ah, Deus, uma vez tudo bem, mas bater o carro 2 vezes, começar uma igreja, na hora que ela está engrenando, eles me transferem. Ah, Deus, não dá. Agora que eu pensei que eu fosse descansar, na hora que eu pensei que as coisas fossem deslanchar, ah, não, Deus. Ele não fez isso não. Ele foi para frente e abriu outro poço. Aí eles disseram: esse poço também é nosso. Olha os olhos da turma acompanhando eles. E um dia ele descobriu um lençol de água nascente, uma mina no deserto. Eles disseram: essa mina também é nossa. Até o que estava embaixo da terra, gente, é nossa essa mina. E ele continuou andando. Aí um dia ele cavou o poço. Ele cavou um poço e a água jorrou. Aí o Senhor disse para ele: agora ninguém poderá tocar no seu poço. Agora você vai beber desse poço, e quem chegar nele vai se haver comigo. Agora é comigo. Agora é comigo. Ele tinha uma unção especial. O mais importante para ele não eram os poços. O mais importante era a bênção de Deus na vida dele, para viver em pleno deserto. O mais importante para mim e para você não é estar na capital, não é estar no interior. O mais importante para mim e para você não é não é termos milhões de livros vendidos. O mais importante não é ser pastor da maior igreja do mundo. O mais importante não é ser casada, não é ser solteiro. O mais importante não é ser bonito, não é ser uma pessoa que tem milhões e milhões de amigos. O mais importante é Deus estar com a mão na sua vida, senhora, te abençoar, Ele te abençoar, Ele te ungir, te capacitar, Ele fazer de você uma pessoa abençoada. Porque eu conheço pessoas riquíssimas e oprimidas, conheço pessoas paupérrimas, pobres e oprimidas, conheço pessoas casadas e oprimidas, conheço pessoas que têm um nível superior e oprimidas, e conheço pessoas riquíssimas, cheias da graça de Deus, pessoas pobres, cheias da graça de Deus, pessoas de todos os níveis, cheias da graça de Deus. O que importa é a bênção de Deus na sua vida, você ser uma pessoa abençoada. Olha, eu tinha na igreja um rapaz que ele queria ser rico, queria ser próspero. E um dia eu vi esse moço sair do zero,
morava no fundo da igreja, no fundo, dormia lá em um quartinho. E eu resolvi dar uma mãozinha para ele, uma gotinha, alguma coisa que eu tinha, vamos dizer $1.000 ou $100, aqui, $100 para você. Em menos de 3 meses, no máximo 6 meses, ele transformou $100 em $100.000. Espera um pouquinho, para não dar aleluia por enquanto agora não. Ele, olha para cá, deixa lá o negócio lá. Ele recebeu de Deus então essa capacidade. Transformou aqueles dólares, que eram poucos, em $100.000. Saiu do fundo da igreja e foi morar num lugar bom. Prosperou. Quando ele era pobre, ele assentava no primeiro banco da igreja, carregava as cadeiras para as pessoas, chamava todo mundo de senhor e de senhora, era humilde, era quebrantado, me respeitava, era uma pessoa ungida por Deus. Aí ele enriqueceu, ele ficou orgulhoso, o nariz dele empinou, não assentava no primeiro banco mais, não esperava a bênção apostólica, não dizimava. Quando era pobre, dizimava. Era pobre, trazia no altar o fruto do dinheiro dele, do salário, com lágrimas e com dor. Aí ele enriqueceu. De vez em quando colocava algumas migalhas. Numa noite, o governo prendeu o dinheiro de todo mundo. Só vou devolver daqui a 3 anos, sem juros e sem correção. Ele quebrou, ficou pobre, dormiu rico e amanheceu pobre, paupérrimo, derrubado. As duplicadas que ele tentou pagar, ele não conseguiu, quebrou literalmente. Voltou para o primeiro banco da igreja, bonzinho, humilde, sim senhor, carregando cadeira para os outros, humilde, servo, legal, pastor Jorge, senhor, para lá, senhora, senhor. Um irmão da igreja, cheio da grana, vendo a humildade dele, vou ensinar para ele como enriquecer. Esse mineirinho calado, cheio da grana, pegou tipo $100.000. Eu vou te ensinar um caminho. Ganha dinheiro com isso aqui. Estou vendo que você é humilde. Ele transformou $100.000 em $1 milhão em poucos meses. Enriqueceu. Rico. BMW, Mercedes. É como um filho para mim ele. BMW, Mercedes, guarda para aqui, guarda para ali. Levantava o braço, parecia um monte de ouro, prata, tudo negócio. Sumiu do primeiro banco, voltou lá para trás, estufou o peito, jogando futebol lá no sítio da igreja. Um dia, um sujeito fez uma jogada lá, fez um gol e falou assim: por que você não passou para mim? Eu tinha que fazer o gol. Me dá o passe. Você não deu, passa fome. Chamou uma pessoa de passa fome. Falou: passa fome. Eu estava ao lado. De vez em quando eu jogo uma bola. Fico lá perto do goleiro lá. Aí eu falei: o quê? Passa fome. O quê? Você chamou essa pessoa de passa fome? Sai agora. Sai agora daqui. Eu posso comprar 10 sítios desse, pode, mas esse aqui você não compra. Nem que você trouxer milhões. Sai agora. Vou mandar os outros irmãos dar um pau no você. Sai agora. Vai, cara. Cheguei, nem precisou te falar não.
Precisou de falar, não. Saiu. Em poucos meses. Pobre. Pobre. Tocando a campainha lá da minha casa. Hora que apertou o interfone, a minha esposa disse: está aí fulano e tal. Falei: fala com ele para esperar 15 minutos. Aí ele falou: sim senhora. Falei: tá pobre. Quando fala sim senhora, tá pobre. Tá pobre. Sim senhora, tá pobre. Esperou. Esperou. Na hora de ir embora, eu procurei os carros, carrões, com motorista. Cadê? Está com um carro 1000 emprestado. Carro 1000 emprestado. Não pode enriquecer, porque não tem a bênção de Deus. Tem gotas de Deus. Você já viu cantores de um CD só, de uma música só, começam a prosperar? Aí começa. Para quantas pessoas que eu vou falar? Para quantos que eu vou cantar? Já depositou dinheiro na minha conta? Eu cobro tanto. Aí Deus não está preparado para fazer sucesso. Já viu moças bonitas, lindas, que de repente, adolescentes, garotinhas, daí a pouco elas tomaram uma postura, arranjaram uma curva e ficaram lindas. E começaram a empinar o nariz. E humilhando: ah, os rapazes da igreja são todos feios. Nenhum é do meu nível. E começa. Aí daí a pouco começam as manchinhas. Vem uma gordurinha, um pneuzinho, uma câmara de ar grande. Começa a crescer barba. Não está preparada para ser bonita. Não está preparada para receber elogios. Você já viu, rapaz, bonito, entra numa escola de musculação, começa a fazer musculação, estufa o peito. Estou namorando uma gatinha aí, não é evangélica não, mas estou indo com ela em outros ambientes, mas aí daí a pouco o sujeito tá, o cabelo começa a cair, os músculos vão ficando flácidos, não está preparado para ser bonito. Você já viu, rapaz, arranja uma moça bonita, começa a namorar com ela, aí sai com ela, vai a um shopping, ninguém pode olhar para a moça. Ele fala: o que foi? Tira o olho, rapaz. Está olhando para minha namorada? Que é isso? Está olhando para minha garota? Eu arrebento um que olhar para ela. A moça acha um rapaz mais ou menos bonito, arrumadinho, fala direitinho, gente boa. Ninguém pode olhar para ele. Nem na hora do louvor ela deixa ele participar. Cola nele, não deixa ele participar de nada, fica agarrada nele. Eu entendi que existem pessoas que não podem ter uma namorada bonita, que ninguém pode olhar para ela. Tem que namorar um canhão, que aí ninguém olha. Existem moças que não podem ter um rapaz bonito. Por quê? Porque elas vivem cheias de ciúmes. Por isso, existem pessoas que não podem ter uma igreja grande, porque elas se tornam orgulhosas, pedantes. Existem pessoas que não podem ter um carro bom, porque na verdade começam a pisar nos outros. Você tem que aprender a possuir as coisas. Você pode ser uma pessoa que tem tudo nessa vida, tudo que você pensar, mas você tem que ter essa unção que estava sobre Isaac. Você tem que ter essa unção que te leva a possuir as coisas. E aí nesta manhã eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que mude a sua história. Não importa se você é feia para os outros, feio para lá, feio para cá. Importa se você tem a unção. E eu falei: Deus, nessa manhã eu quero pedir ao Senhor uma coisa. Dê esta unção sobre a vida que estava na vida de Isaac para esse povo. Porque vocês vindo aqui cedo, uma hora desta, com 1000 coisas por fazer, e vocês vieram
é porque Deus tem coisas para dar a você. Deus tem. Ele tem para te dar, Ele tem. Primeiro, então, você aprende. Aprenda que o mais importante é a bênção de Deus. A segunda coisa, você tem que possuir as coisas. Terceiro, os invejosos vão tentar fazer com que você sofra, adoeça. Quarto, você poderá ter alguns prejuízos. Não chute o balde, não desanime, não jogue tudo para cima, continue. E a última coisa, deseje profundamente cavar poços para você e para seus servos. Não fique com a água só para você. Diz o texto no encerramento que os servos de Isaac também cavaram poços e a água jorrava para que eles prosperassem. Que todos nós prosperemos, mas quem está do nosso lado também tem o direito de beber da água, porque a água é do Senhor. Todos que estão do nosso lado, todos que estão juntos conosco nesta caminhada no deserto, têm o direito de beber também. E os servos de Isaac cavaram um novo poço. E o que Isaac fazia? Levantava um altar para o Senhor. Se você quiser, se você crê que há algo de especial nesta pregação, que você já ouviu até outros pregadores, e já até vai ouvir muitas dessas coisas, mas você quer esse momento profético na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui no altar de Deus. Você fala, eu quero, pode me enriquecer, Deus. Você tem que dizer, Deus, pode me enriquecer, pode me enriquecer, pode me dar, pode me dar, pode me dar, pode me dar, pode me dar. Aí você diz assim, eu não preciso ir, eu não preciso ir, eu vou ficar aqui no meu lugar. Olha, eu creio que você precisa sair, nem que seja da sua cadeira. Nem que seja da sua cadeira, você precisa sair. Há uma unção forte de Deus aqui, irmãos. Eu preguei a palavra de Deus. Eu preguei a palavra de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, olha. Preste atenção. Pastores queridos, eu conheci um pastor, um homem de Deus, com uma unção muito especial. Conheci esse homem. Esse homem tinha na vida cheiro de ovelhas. Ele era um pastor, uma pessoa que muitos chegavam perto dele, estendiam a mão, tocavam nele. E eu vi esse homem com um rebanho pequeno. Um rebanho pequeno, Jesus. Esse homem começou a levar conferencistas na igreja dele, isso é muito importante, começou a tomar posição. E esse homem conseguiu um terreno, construiu uma igreja linda, maravilhosa. Ele tinha uma unção na vida dele muito maravilhosa. Ele cumprimentava as pessoas, ele olhava nos olhos dela, ele comunicava graça. E a igreja desse homem cresceu, ficou grande. Aí eu fui lá pregar. Quando eu cheguei, ele disse, pastor Jorge, não se misture com o povo. Me chamou para o gabinete dele. E eu queria vir para a igreja, ir para onde estava a adoração, o louvor. Ele disse, não participe do louvor, não dá cartaz. E eu falei, isso não é a pessoa que eu conheci. Esse homem não é a pessoa que eu conheci. Na hora da pregação eu fui para o púlpito. Preguei um peso na igreja. Uma opressão. Opressão, peso. A hora que encerrou o culto, as pessoas queriam conversar comigo um pouquinho, me dar um toque.
encostar na minha mão. Eu disse: não, vamos lá para dentro. E nós entramos lá para dentro. E lá dentro, ele me disse: engraçado, pastor, eu não estou feliz. Eu sou rico, tenho uma mega igreja e não tenho paz. Estou com medo de doenças. Eu disse: é porque você perdeu a unção que estava sobre Isaac. E contei para ele. E disse: você era um homem que tinha cheiro de ovelhas. Você é um homem que era acessível. As pessoas chegavam até você. Eu não estou dizendo todos. Você não estava preparado para o sucesso que Deus te deu. Eu falando isso com um homem de cabelos brancos, um homem mais velho do que eu. O senhor não está preparado. Por isso é que o senhor não tem alegria. O senhor tem o sucesso, mas não usufrui do sucesso. E li para ele esse texto aqui de Gênesis 26. E falei: você está vendo Isaac? Ele tinha uma unção. O mais importante para ele era a bênção de Deus na vida dele. E aí outras coisas, outras áreas do texto, certamente Deus vai usar outros pregadores para poder despertar em você coisas lindas que estavam na vida de Isaac, como eu já ouvi de pastor ministrando sobre isso. Mas isso foi uma revelação de Deus para mim. Se você quiser, levante sua mão para o Pai. Esse homem falou comigo: pastor Jorge, eu preciso ter alegria novamente. E eu ministrei lá naquela igreja para ele ter alegria, para ele aprender a ter as coisas. Ele disse: eu tenho medo dos invejosos, eu tenho medo de perder. Eu falei: o que Deus dá, se o inimigo entulhar, Deus levanta novamente. Outra porta ele abre. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Se um poço é entulhado aqui, quantos de vocês estão com os poços entulhados? Quantos de vocês chutaram a cadeira, chutaram o balde, estão dizendo: eu não sirvo para ser pastor, eu não sirvo? Quantos de vocês tiveram carro roubado, tiveram prejuízos? Quantos de vocês estão passando lutas e você diz: por que, Deus? Por que, Deus? E Deus te diz: por que não? Para quê? Para quê? É porque eu quero te mostrar que eu sei onde tem água no deserto, meu filho. Eu sei onde tem água no deserto. O seu sucesso incomoda o inferno. Satanás disse: o Senhor abençoa Jó, tudo que ele faz dá certo. Ele está enriquecendo. Tira os bens de Jó. Olha o sofrimento do diabo, irmãos. Se Jó estivesse debaixo de uma ponte, se você estivesse agora cheio de chagas, meu irmão, se você estivesse no pecado, na lama, ninguém teria inveja de você. Mas porque você está prosperando, o diabo quer matar você, quer entulhar seus poços. Sabe como que encerra essa pregação? Abimeleque e os que entulhavam os poços de Isaac lhe procuraram e disseram: Isaac, reconhecemos que tem alguma coisa na sua vida. Está no versículo 26. Reconhecemos que nós entulhamos os seus poços,
Mas existe alguma coisa na sua vida, Isaac, que é diferente, que te faz diferente. Reconhecemos, Isaac, que tem uma bênção de Deus sobre você. Tem uma unção de Deus em você. Tem uma unção de Deus. Levante as suas mãos e diga bem alto: eu quero a unção que estava sobre Isaac. Fale isso: eu quero a unção que estava sobre Isaac. Eu preciso da unção de Deus que estava sobre Isaac. Eu recebo a unção de Deus que estava sobre Isaac. Eu a recebo na minha vida. Eu a recebo porque eu sou um abençoado. E em nome de Jesus, eu não vou ficar preso ao materialismo. Tu és a minha porção. E eu aprendi que eu vou ter que aprender a conviver com os invejosos. Eles vão ter que engolir a vitória de Deus na minha vida. Deus, eu preciso saber onde estão os poços cheios de água. Mostra-me. Eu vou cavar muitos poços e a água vai jorrar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Olha para quem